Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco por intermédio da sua palavra. Dia 24 de dezembro, véspera de Natal, desejo a vocês e toda a sua família que vocês tenham um dia muito feliz na presença do Senhor. Vamos lá, vamos para a nossa conversa. O texto para a nossa breve meditação encontra-se no Evangelho de João, capítulo 4, eu quero ler a partir do verso 4, vamos ler. No caminho teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo de que Jacó tinha dado para o seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse: "Por favor, dê-me um pouco de água para beber." Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com o samaritano. "Você é judeu? Eu sou uma mulher samaritana", disse ela a Jesus. "Como é que me pede água de beber?" Jesus respondeu: "Se ao menos soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria, e eu lhe daria água viva." Glória a Deus. Creio que os irmãos já identificaram e eu vou contextualizar rapidamente. É o texto um dos textos mais lindos e uma das conversas mais ricas que o Senhor Jesus teve foi justamente com essa mulher do poço de Jacó. É chamada de a mulher samaritana junto ao poço, essa história. E ela é um desenrolar a qual o Senhor promove uma cura emocional apenas conversando com ela. E nós vamos vendo ao longo da conversa que tem algumas nuances que são importantes para a nossa vida, mas eu separei essa parte do texto porque eu creio que é o que Deus tem para falar para mim e para vocês no dia de hoje. Então eu quero trazer algumas aplicações pertinentes. Bom, primeiro começa falando: no caminho teve de passar por Samaria. Irmãos, no caminho, se essa palavra veio a você é porque você está no caminho. É porque você está no lugar exatamente onde Deus quer que você esteja. E a palavra fala que teve que passar por Samaria. É impressionante isso. Por quê? Porque Samaria é impressionante porque Jesus estava indo justamente de volta a Jerusalém. E passar por Samaria representava dar uma volta, mais do que isso, passar por um lugar indesejado. Havia uma longa briga que já havia acontecendo entre os judeus, e ela menciona, vocês percebem no próprio texto. Mas o que eu quero dizer? Eu quero trazer isso para a nossa vida, porque às vezes nós passaremos por lugares indesejados. Às vezes o Senhor fará com que nós demos uma volta longa. Por quê? Para preparo, Alisson. O Senhor está te preparando para algo maior. O Senhor está te preparando, minha irmã, para algo, para lhe entregar um presente. Então é necessário passar por Samaria, é necessário passar por lugares indesejados, é necessário passar por lugares onde tiveram conflitos com você. Isso tudo faz parte, porque o Senhor, em nossa caminhada, eu já percebi isso, Ele nos leva a lugar onde vai disparar gatilhos emocionais em nosso coração para que nós possamos perceber e através do clamor entregar para Ele, para que nós possamos ser curados. E ele fala assim, chegou ao povoado samaritano de Sicar. Sicar, irmãos, eu quero me apegar à etimologia dessa palavra. Algumas versões trazem como o lugar da falsidade. Em outras versões, e a etimologia do hebraico fala que esse é um lugar próbito de improváveis, de pessoas impossíveis de serem amadas. E é o caso daquela mulher, nós vemos que ela é bastante arredia. Então eu estou pregando aqui para pessoas que têm vivido isso, que têm convivido com pessoas difíceis de serem amadas, têm convivido no meio da falsidade, têm convivido no meio da humilhação. É justamente nesse lugar que o Senhor quer oferecer tratamento para você. É justamente nesse lugar que o Senhor está te ensinando a amar. Sim, Ele está te ensinando, Ele está nos ensinando a amar. Ele vai nos fazer passar por lugares indesejados. Lugar de falsidade, lugar de humilhação, lugar próprio
de pessoas improváveis, lugar próbito de pessoas difíceis de serem amadas. Nós percebemos que na nossa caminhada nós encontraremos bastante pessoas assim, com dificuldade, sabe? Que nós teremos muita dificuldade de amar, que nós encontraremos a falsidade, mas é nesse momento que nós justamente vamos exercer o quê? O que nós aprendemos com Jesus. Irmãos, o Natal está chegando e eu creio que é 1 Coríntios capítulo 6 que fala, 1 Coríntios capítulo 8 que fala, quer comais, quer bebais, façam para a glória de Deus. E o Natal, irmãos, nada mais é que várias famílias brasileiras estarão reunidas dentro do seu lar. É um lugar ótimo para você, sabe, expor o que você aprendeu com o Senhor Jesus ao longo da caminhada. Eu não tenho nada contra, sabe? Tem pessoas que falam que as comidas é consagrada, que é uma festa pagã. Irmão, independente da origem, eu não sei te falar com certeza, eu nunca procurei estudar isso. Sabe por quê? Porque não tem importância nenhuma. Não tem importância nenhuma. Para mim é um dia de festividade em que as pessoas se reúnem, a sua família. Logicamente, se eu estiver bem, eu vou gostar muito da festa, comer, eu gosto de comer. Agora, se não, irmãos, talvez eu me retire e vá trabalhar. Isso depende de como cada pessoa está. Para mim é um dia comum, mas uma ótima oportunidade para quê? Para pregar o amor de Jesus através do comportamento. Eu gosto de Agostinho quando ele fala, pregue, se necessário for, use palavras. É um momento em que as pessoas estarão analisando. Todas as pessoas da nossa família acompanham a nossa história de perto, não se engane. Então, eles estão olhando, sabe? Então, pregue Jesus. Pregue Jesus, sabe? Olha, e é justamente essa parte que eu ia falar. Perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. Esse campo, irmãos, ele é um campo que ele é um alvo, é uma terra herdada por Jacó, significa uma promessa cumprida por Deus. Sim, é Jacó. É uma promessa cumprida, só que Jacó pagou um preço por esse campo de 100 moedas de prata. Então toda promessa haverá um preço sim ser pago, a qual nós devemos, sabe, nos colocar diante do Criador, um preço de oração, sabe, um preço de busca. As moedas de prata fala do tempo empregado que Jacó teve justamente, sabe, para trabalhar, para conseguir aquelas moedas. Foi justamente o tempo que ele abdicou ali para ficar junto para trabalhar pela sua esposa, a qual ele amava, Raquel. Então, ele voltou ali, isso está relatado em Gênesis, capítulo 39, versículo 18 e 19, se eu não me engano, vocês podem ler. Quando ele voltou, ele deu o nome daquele campo de El Elohi Israel, que foi quando ele testemunhou, o Deus Todo-Poderoso de Israel é o meu Deus. Ele testemunhou, porque Jacó era o Deus de Abraão, o Deus do pai dele. Então ele ergou um altar como o pai dele. Então erga um altar nesse lugar ao qual o Senhor tem te colocado, sabe? Assuma Deus, mesmo que ainda ele não tenha cumprido a promessa, porque ele é poderoso para cumprir. Fala assim, o poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado da caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Irmãos, Jesus também sente o que nós sentimos. Em Hebreus capítulo 4, se eu não me engano, no versículo 18, fala que o Senhor, ele é o nosso sumo sacerdote perfeito justamente porque ele sente o que nós sentimos, ele passa tudo que nós passamos. E foi em Hebreus 5, versículo 19, se eu não me engano, fala que ele aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. Jesus estava cansado, mas o que ele fez? Descansou. Então, enquanto estiver cansado, não pare, apenas descanse. Quando você estiver cansado, apenas, pare para descansar um pouco. Não desista da promessa, porque o Senhor, porque você se cansou. O cansaço, ele normalmente nos leva a cometer deslizes, a cometer pecados, mas não. Jesus sentou-se junto ao poço. Então, sente-se junto ao poço. O nosso poço de água viva é o Senhor Jesus. Sente-se do lado de Jesus, descanse. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus, pouco depois, a mulher samaritana veio tirar água. Perceba que era meio-dia. Aquela mulher, ela tinha
Aquela mulher, ela tinha sérios problemas emocionais, como eu falei. A gente percebe pelo Jesus, a hora que ele chama para buscar os maridos. Chama o seu marido, ela fala, eu não tenho marido. E Jesus revela, traz a revelação. Bem diz, porque você teve 5 maridos e aquele homem que mora com você não é o seu marido. E aquela mulher estava no poço por volta do meio-dia. O meio-dia era a hora mais quente do dia. Todas as mulheres, elas iam juntas para evitar os salteadores. E elas iam junto ou de manhã na parte mais fresca ou no final da tarde. E aquela mulher estava indo na hora mais escaldante do dia. Estava vivendo um deserto. E um deserto de rejeição emocional. Por causa daquilo que os outros falavam com ela. Eu quero te falar primeiro, não se importe com o que as pessoas falam. Não se importe demasiadamente com o que as pessoas falam. Jesus tem uma ideia diferente de você. E por mais que as pessoas possam falar de você para Jesus, Jesus jamais vai mudar a opinião que ele tem de você. Nem mesmo você consegue mudar a opinião de Jesus. Ele quer ter um encontro com vocês. Mas perceba, ele fala, por favor, dê-me um pouco de água de beber. Irmãos, nem sempre Jesus vai pedir primeiro. No caso de João, capítulo 8, ali a partir do verso 1, ele conta a história da mulher prostituta. Primeiro ele defende a mulher dos acusadores, depois ele fala para ela, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Mas em alguns casos, ele vai vir e vai nos pedir algo primeiro. Cada processo é diferente, o seu processo é diferente do irmão, então não se compare. Sabe, não se importe com os outros e não fique de olho no processo do irmão. Eu gosto de João capítulo 21, quando Pedro pergunta quando João vai morrer. Aí Jesus olha bem no olho de Pedro e fala assim, o que te importa saber como ele vai morrer? Preocupa-te contigo, ou seja, preocupa-te com o teu processo, não fica preocupado com a vida do irmão. Não fica preocupado, concentre-se você, o foco aqui é você. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida, e essa parte eu gosto. Porque tem discípulo de Jesus que atrapalha o processo. E eu sei que isso dói, porque tem discípulo que não tem maturidade. Os discípulos de Jesus estão no processo, nós precisamos entender isso. E às vezes Jesus vai te deixar sozinho, meu irmão. Vai te deixar sozinho, meu irmão. Ele não vai ter pastor, não vai ter presbítero, não vai ter irmão Alisson, não vai ter ninguém orando por você. É você e Jesus. Eu quero repetir, é você e Jesus. Os discípulos vão sair para fazer alguma coisa, que também é necessário fazer. Jesus, ele coordena tudo. Ele tem a cura para você. E agora eu quero chegar ao desfecho final, porque a mulher ficou surpresa. Pois os judeus recusam a ter contato com os samaritanos. Ela fala, você é judeu e eu sou uma mulher samaritana. Como me pede água para beber? O que ela não sabia é que ela não tinha encontrado com alguém comum. O que ela não sabia com quem ela tinha encontrado. E Jesus vai falar, se você soubesse. Então, a falta de conhecimento de quem nós estamos encontrando nos impede justamente de acessar aquilo que ele tem para nós. Olha, eu gosto de Oséias 13:5, fala, em terra seca eu te conheci. E em Deuteronômio 8:2 o Senhor fala que nos levou ao deserto justamente para saber o que tinha dentro do nosso coração. Mas não é o que nós temos dentro do nosso, para ele saber o que tem dentro do nosso coração, porque ele sabe, ele pediu água já sabendo o que ela falaria. Agora é para nós observarmos e nós mesmos termos ciência daquilo que nós devemos entregar para ele. Ele pediu água, não foi à toa, sabe? É necessário que nós passemos por esse processo. Ele vai nos pedir alguma coisa justamente que incomoda o nosso coração, justamente para nós observarmos que nós não o conhecemos e nem a nós mesmos. Ela não sabia quem estava ali, como me pede, olha só como ela tratou ele, com uma certa arrogância. Aquela mulher, ela estava muito machucada, sentimentalmente falando, ela não conseguia manter relações, ela não tinha relações saudáveis com as pessoas da cidade, com as mulheres ela não tinha nem amizade, ela ficava totalmente sozinha. Eu poderia falar que ela estava em depressão, sozinha, fugindo da sua própria realidade. Mas eu gosto, porque Jesus no versículo 10, e aqui eu quero terminar, fala assim, se você ao menos soubesse que presente Deus para você e quem está falando contigo, você me pediria e eu lhe daria água à vida. Oséias 4:6 fala que o povo perece pela falta de conhecimento. Irmão,
O povo perece, nós perecemos pela falta de conhecimento. E no capítulo 6, versículo 3, ele fala: prossigam em conhecer o Senhor, seu Deus. Eu quero te falar que, sabe, todo descanso está justamente na água viva que o Senhor tem para nós, naquilo que Ele tem para nós, no presente, meus irmãos. Olha, eu tenho certeza que Jesus tinha relacionamentos saudáveis para essa mulher, ele tinha um bom marido para essa mulher, mas seria necessário ela passar por processo, tanto que ela larga o cântaro depois. Eu gosto de Isaías 64, versículo 4. Olhos nenhum viu, ouvidos nenhum ouviu, vou repetir, olhos nenhum viu, ouvidos nenhum ouviu, desde a antiguidade, o que Deus preparou para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele confiam. E o descanso, meu irmão, ele está atrelado à espera e à confiança. Jesus parou ali para descansar, mas a verdade é que ele queria dar um descanso para o coração daquela mulher que já vinha sendo sudigada, difícil de ser amada, humilhada, vivia num lugar de falsidade, com a vida muito difícil. Talvez seja o meu e o seu caso no dia de hoje. Então, que nós possamos ter o pleno conhecimento de quem fala conosco, que nós possamos buscar o descanso no Senhor. Descanse em Deus, meu irmão, nesse final de ano. Descanse em Deus, minha irmã, nesse final de ano. Confia no processo que você está vivendo. O seu processo serve justamente para te levar. Não se compare, sabe? Não importe-se com o que os outros falam. Busque em Deus relacionamentos saudáveis, lugares que te inspiram. Supere-se, perdoe-se. É necessário se perdoar também, sabe? Continue a caminhada, pare para descansar, mas jamais desista. Desistir não faz parte dos planos. Eu quero repetir, desistir não faz parte dos planos. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem no dia de hoje. Até uma próxima. Tchau, tchau.